Como escrivão, doutor, você tem algum caso marcante, alguma experiência que o senhor possa relatar para a gente? Um E, caso. em Guaxupé eu tive dois delegados, né, que eu trabalhei como escrivão deles, né, um chamava Daniel, o outro, tô tentando lembrar o nome dele aqui, mas não me lembro, né? Esses que eu não me lembro, e inclusive depois eu fui trabalhar como delegado e ele sendo regional de Ponte Nova, e eu delegado em Ouro Preto, né? Oh, E, interessante. o outro, o Daniel, ele passou para o concurso para promotor de justiça e era promotor de justiça em Pouso Alegre. Não sei se ainda está lá até hoje, eu acredito que não, acredito que já esteja aposentado, né? E o doutor Daniel, nós tivemos um sequestro em Pouso Alegre e a vítima o refém era de Santa Rita de Sapucaí. E lá no final nós conseguimos apurar o sequestro e quando eu era o delegado responsável pelo flagrante, né? E quando eu fui entregar o inquérito, o flagrante para o juiz não quis receber. A repercussão foi muito grande do sequestro, né? Foi inclusive a prisão de um médico, cirurgião plástico, o doutor Osmani Ramos, que ficou famoso no Brasil inteiro ele era mineiro, mas ele morava no Rio de Janeiro, e lá ele se tornou um doidão, um maluco, drogas, e acabou indo para a cadeia, fugiu da cadeia e praticou um sequestro. E aquilo ali deu uma repercussão muito grande. Parece que o juiz ele ficou com medo de receber o inquérito, né? E não queria aceitar um inquérito de jeito nenhum. E o doutor Daniel, que era o promotor, né? Quando eu fui lá procurar e encontrei com ele, foi uma grande satisfação encontrá-lo. Expliquei para ele a motivação do porquê que eu estava procurando o promotor, e foi ele que me fez. A gente, os dois, íamos até o juiz e convencer o juiz para aceitar receber o sequestro, Teve que interceder a seu flagrante. favor, né? Aí ele teve que interceder para que o flagrante ficasse no local que foi onde que aconteceu o apoderamento do refém, né? Então esse foi uma das experiências que eu tive. Uma outra experiência que eu tive com a primeira delegacia que eu trabalhei foi em Alterosa, como delegado. Como delegado. Alterosa, a cidade próxima a Guaxupé, a Alfenas, entre Guaxupé e Alfenas, próximo a Alfenas, pertence a Alfenas, a regional de Alfenas. E eu fui transferido para Ouro Preto, e a delegacia era só eu. Era eu e mais ninguém. Sozinho, doutor? Sozinho. Eu que fazia os inquéritos, fazia intimação, fazia tudo. E eu contava com a colaboração da Polícia Militar, evidentemente, em determinados momentos de busca e apreensão. E quando eu estava entregando a delegacia para voltar para né, ter que viajar para Ouro Preto, onde eu estava lotado, o delegado que chegou, um delegado já bem antigão, e quando a gente estava na delegacia, eu estava passando, né, documentos, né, de delegacia comum, chegou a Polícia Militar com um flagrante de homicídio. Chegou com um flagrante de homicídio e era para fazer o flagrante. E eu não podia fazer porque eu já não era mais lotado na delegacia, né? E o delegado sentou à frente, não tinha escrivão, ele sentou à frente da máquina de escrever, ficou olhando para a ocorrência, ficou olhando para a máquina e não saía nada. Falei, chefe, isso pode deixar que eu faço em nome do senhor. Falei, não, então tudo bem. Aí eu sentei na máquina, fiz o flagrante, e a gente levava para Ariado, né? Ariado, que era a comarca, lá tinha o escrivão, né, assinava o inquérito, o flagrante, né? E ali, então, depois era encaminhado à justiça, né? Então, assim, eu tive várias experiências, foram várias experiências. Imagina. Que, como escrivão, eu sanei várias dificuldades, vários problemas que eu sempre encontrava pela frente, porque, às vezes, o colega não tinha, né, a mesma expertise, o mesmo conhecimento que eu já trouxe, né, do escrivão para o delegado de polícia.
Muito bacana. Na sua humildade, né, doutor? Isso que é bacana no senhor, né? Isso aqui me faz lembrar uma outra situação, ainda em Guaxupé, como escrivão de polícia. Ah, Por um motivo lá que eu não lembro hoje, mas lá era uma delegacia regional, tinham 3 delegados, tinha o delegado regional e mais 2 delegados, né, que compunha a carreira de delegado lá na regional. E por algum motivo, né, não tinha nenhum dos 3. Na época, antes de 88, nós tínhamos o delegado municipal. a música calça curta. Calça curta, né? E o calça curta, então, o delegado municipal, ele estava substituindo os delegados que deveriam estar lá na DAI. E aconteceu um crime lá em Guaxupé que três bandidos marginais, eles sequestraram uma garota. A garota era filha de um desembargador. Vai. Sequestraram a menina, levaram até Monte Belo, de Monte Belo eles voltaram, e nesse meio do caminho eles acabaram sequestrando também um marginal lá de Guaxupé, bastante conhecido na cidade, né? Mas que não tinha participação nenhuma no crime, né? Ele foi sequestrado também. Aí a polícia, na volta, eles foram até Monte Belo, voltaram, e quando voltaram eles foram presos pela polícia militar. A polícia militar levou na delegacia, né? E lá apresentaram o delegado municipal, né? E o delegado municipal falou: ô Elcio, e agora? Como que eu faço? Não pode deixar que eu resolvo isso para você. Aí fui lá, fiz o flagrante, ouvi aquele que era marginal, que foi sequestrado, mas que ele não tinha mandado de prisão, não tinha nada, né? E não autuei ele em flagrante como se ele fosse autor do sequestro da menina. Ele não tinha nada a ver com isso. No máximo uma testemunha, né, doutor? No máximo uma testemunha, né? E mandei para a justiça. Aí o delegado falou: mas está errado esse negócio aqui, não está? Você liberou aí, ele é bandido, a gente conhece. Não, a gente conhece, eu também conheço, mas só que ele não tem mandado de prisão, ele não participou do crime, não tem nada. Tem certeza? Tem certeza absoluta. Aí mandamos para a justiça. O promotor devolveu e pediu que o delegado, né, não seria eu, que indiciasse esse marginal, né? E eu falei: eu não tem como indiciar, tem elementos nenhum. E devolvi de novo, falando que não tinha como. E passado algum tempo, né, o pessoal que fez o sequestro, eles foram apenados, né? E o outro foi liberado. No final, você estava certo. No final, aí eu percebi que realmente eu estava certo. Então, assim, eu acho que eu estou já dando ficando com a expertise na confecção de um inquérito policial. Naquela época já apontava para 2 coisas: o seu futuro como delegado, né? Isso. E trabalhar na frente de apurar sequência, né? Que o senhor trabalhou muito mais para frente, né? Mais para frente. Nós vamos estar falando aqui, já era o prenúncio. O prenúncio, né? Talvez tenha sido. Ué, tá vendo? O senhor era uma pessoa iluminada. Muito bacana, assim. Então, essa é a experiência como escrivão. E o senhor, qual a primeira delegacia mesmo que o senhor trabalhou como delegado? Foi em Alterosa. Alterosa, que era uma cidade pequena, tinha pouco movimento, não tinha nem delegacia, era no fundo do quarto, que chama de quartel da PM, mas realmente não tinha nenhuma estrutura, era um quartinho só, com um cômodo só e um banheiro, sabe aqueles banheiros de cadeia no chão, né? Sei. Não tinha nem um vaso, né? Então, pedia para a prefeitura foi lá, realmente trocou depois, né? Mas aí eu fiquei assim, meio chocado, né? De ter feito o concurso, passei no concurso, fiz o curso e eu fui para a delegacia daquela. Eu fiquei também pouco tempo lá. Fiquei lá talvez uns 5, 6 meses, mais ou menos, quando eu fui transferido, então, para Ouro Preto. Ouro Preto já é uma cidade maior, né? Tem uma estrutura muito melhor, né? Mas
o fato de você trabalhar no interior também te ajudou muito na sua carreira, né, doutor? Você é muito como experiência, né? Eu Sim, falo sim. que eu sou aqui da capital, só trabalhando aqui na capital, mas a polícia no interior tem uma outra dinâmica, né, doutor? Completamente diferente, né? É isso. Completamente diferente, né? Eu trabalhei em Ouro Preto, por exemplo, né? Trabalhei 1 ano lá em Ouro Preto, lá tinha uma delegacia muito boa, tinha perito, mesmo que era um perito ad hoc, mas era um perito que ajudava vários escrivães, vários investigadores, mais 2 delegados. Então era uma delegacia que realmente me trouxe, depois de eu ter saído de Alterosa, né, com certeza eu me achava no paraíso ali. E fiquei ali 1 ano e apaixonei com Ouro Preto, viu? Apaixonei com Ouro Preto, mas por outros motivos, problemas familiares, eu tive que voltar para perto de Alfenas e fui para Perdões. 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 Trabalhei lá 1 ano em Perdões, na passagem, né, de antes da Constituição para depois da Constituição, né? Então a minha passagem foi lá em Perdões. É. E ali em Perdões, não sei, talvez por ter feito alguns serviços bons, o regional me chamou para trabalhar em Lavras, que era a regional da época, né? E eu fui trabalhar na Furtos e Roubo de Perdões. Oh, já é uma especializada, Já é uma né? especializada, né? Então foi a primeira especializada que eu comecei a trabalhar, e a partir dali a gente tinha uma equipe muito boa ali para fazer as investigações, e ali a gente desenrolou legal. E aí foi quando apareceu o curso de operações especiais na Acadepol. E esse curso de operações especiais era para angariar policiais para a divisão antissequestro, sequestro que estavam começando a partir do final da década de 80, né, e toda a década de 90 no Brasil todo. Esse curso foi a sua passagem para vir para a capital. Quando eu era escrivão, eu queria ser delegado de polícia, né? E quando eu fui ser delegado de polícia, eu senti que estava faltando alguma coisa nas delegacias que eu passei. Então, eu falei, tem alguma coisa que está faltando e eu não sabia o que era, né? Aí, quando curso de operações especiais, talvez seja isso que eu estou procurando. Antissequestro, da divisão antissequestro, talvez seja isso que eu estou procurando. E foi quando eu me encontrei realmente, né? E o curso foi um curso longo, né, de 8 meses. O curso foi bem intenso o curso, né? Então, o que me faltava de experiência era o trabalho de rua, né? O que me faltava, apesar da gente de vez em quando fazia o serviço, né? Em Ouro Preto, em Perdões, em Lavras, a gente fazia o serviço, mas a gente ainda não tinha o conhecimento técnico, né? Então esse curso me deu esse conhecimento. Então eu estava apto ao final do curso e ir para a divisão de tóxico entorpecente e ir para a divisão antissequestro. Só que no final do curso houve uma mudança de governo, né? E aí eu e mais um outro delegado, nós não fomos aproveitados no sequestro, nós fomos aproveitados na divisão de tóxico entorpecente, que era lá no Departamento de Investigações, lá na Lagoinha, na época, né?